que muitas vezes a gente recebe as coisas e não questiona, né? Ou, o professor pede uma leitura, eu vou fazer por cima, vou pegar um resumo do GPT ali, vou ir pronto. Não, o objetivo da faculdade é realmente instrumentalizar vocês para serem profissionais, né? Então, é um ritmo diferente, é um objetivo diferente, já deveria ser do ensino médio, do ensino fundamental, mas infelizmente não é, né? Então, na universidade a gente tem esse compromisso, né? O professor sempre tem esse objetivo. Claro que cada aluno vai escolher, né, como é que ele vai ser aluno universitário. A gente se constrói aluno universitário. O professor não tem o poder de fazer escolhas por vocês, mas a gente sempre pensa que vocês têm que fazer a escolha de ler, se fundamentar teoricamente, procurar outras referências além das que eu dou, né? Sempre estar buscando mais, né? Eu sei que tem gente que trabalha, que é corrido e tal, mas às vezes, depois, além da disciplina, vocês podem continuar, aprofundar os estudos, né? Então, isso é que a gente espera. Então, eu vou começar um pouquinho falando sobre esse olhar do observador, né, que a Madalena Freire traz. A Madalena Freire é filha do Paulo Freire, tá? Então, ela escreveu um livro todo sobre essa questão da pesquisa em sala de aula, né? Ela foi professora de educação infantil e pesquisadora também, tá? Então, ela fazia muito a pesquisa em sala de aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir a minha tela, que a minha tela deu uma trancadinha básica. A minha internet da Vero, às vezes, não me ajuda muito, mas é o que temos no momento. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá. Sim. Eu não vou colocar em tela cheia, porque dessa forma, sem estar em tela cheia, eu consigo ver vocês. Se bem que eu vou colocar em tela cheia, daí se vocês tiverem pergunta, vocês, ou quiserem falar, eu gostaria que vocês fossem conversando junto, tá? Então, vocês ou levanta a mãozinha, ou já abre o microfone e pode falar, tá? Então, essa questão do olhar do observador, como eu disse, ela tem um livro que é Observação, Registro e Reflexão, Instrumentos Metodológicos 1, né? Então, ela fala muito sobre, ela fez vários seminários, né, sobre essa questão, né, do professor pesquisador, né, dando continuidade a todo o legado do pai dela. Ela não é tão conhecida, né, mas ela escreve muito bem, né, e tem pesquisas consistentes. Vou ter que minimizar de novo aqui, porque eu tenho que dar permissão para uma pessoa entrar. Só um minutinho. Tem que voltar aqui, permitir. Ok, Gabriel entrou. Então, a Madalena Freire, ela escreve esse livro onde ela fala sobre a aventura de ensinar, criar e educar, né? E fala sobre o professor educar esse olhar para a observação, sobre a importância do registro, né? Que a gente chama de diário de bordo, né? Que eu falei para vocês, e reflexão, né? E sobre o estudo desse registro, né? Não é só registrar, mas é pensar sobre esse registro, né? Então, durante o livro dela, ela vai dizendo que algumas coisas são importantes para a gente observar em sala de aula, mas está além da sala de aula, não é? Isso para qualquer tipo de pesquisa, por isso eu trouxe as lâminas, né? Às vezes a gente tem que silenciar, né? Silenciar, inclusive, a própria mente. Porque às vezes a gente está com tantas hipóteses, né? Aquelas hipóteses que a gente tem quase certeza de que a gente não consegue ver outra coisa. Eu acho que
os reassentamentos indígenas colaboram para a preservação do meio ambiente. E eu tenho tanta certeza disso, né, que eu não consigo ver outras coisas, né? Eu não estou dizendo que não colaboro, mas eu tenho que estar aberta para outras possibilidades, tá? Então, para eu poder ver, se eu não silenciar, eu não consigo ver. E eu preciso também escutar, né? Escutar o outro, se eu vou fazer uma entrevista, né? Mesmo num questionário, de uma certa forma, tu tá escutando aquela resposta, né? Quando tu tá pensando sobre ela, né? Eu tenho que registrar, né? Tudo que eu for pensar. E se eu estou numa escola ou numa pesquisa que é participante, eu vou participar desse ato, tá? Então, ela coloca o professor como leitor de realidades pedagógicas, né, e pesquisador. Tá? E aí eu trago duas citações aqui que eu acho interessantes, que ela traz no livro dela, nesse livro que eu mostrei, por isso que eu não botei a referência. O registro permite romper a anestesia diante de um cotidiano cego, passivo ou compulsivo, porque obriga a pensar, né? Então, às vezes a gente está naquele cotidiano da escola, aquele tumulto, aquela correria, e a gente não pensa sobre os processos. Ou a gente está na empresa, né? É aquela cobrança, produtividade, né? Ou está na gestão lá na prefeitura, enfim, aonde a gente estiver, às vezes a gente vai só no automático, né? Então, quando a gente para e registra, observa, a gente rompe, né, essa cegueira, né, e começa a pensar sobre isso. E ela vai dizer também que no processo de formação de educadores, entendemos ser de extrema importância o desenvolvimento do registro enquanto ação sistemática e ritual do educador. Mas eu acho que isso não é só para o educador. Para o educador é mais importante. Mas eu já trabalhei em RH de empresa, né, com seleção, né, com treinamento, né? Então eu tinha também meu diário para ver como é que estava sendo, né, a evolução daquelas pessoas, porque eu fazia parte de uma gestão da empresa, né? Então eu também fazia o registro. Então sempre é importante a gente registrar quando vai pesquisar, tá? Esse registro vocês vão fazer o TCC lá no final, mas a ideia do TCC pode surgir nesse semestre, né? E vocês irem amadurecendo. Então, registrem. De repente, não vai ser essa ideia que você surgiu agora, vai ser outra, né? Mas deixa registrado. Mais adiante, talvez surja uma outra pesquisa. Então, sempre é importante a gente registrar o nosso percurso, né, de construção de conhecimento. E uma outra coisa muito importante é duvidar, tá? Então, eu vou parar de compartilhar e vou voltar para a tela e vou dizer por que que eu coloquei essa palavra duvidar. Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre a fissura no continente africano? Eu praticamente toquei o terror, né? É quase como se eu dissesse que o fim do mundo estava para vir em 5 anos. Aí teve uma pessoa que me perguntou, professora, mas só 5 anos? Foi o Edson, foi o único que me perguntou. Lembram? Eu lembro, mas 3 anos. Pois é. Mas não é isso. Só para saber. Sim, eu me lembro. Tá. E alguém foi checar essas informações, foi procurar mais informações. Eu fui. Ótimo. Aí, Procurei algumas, mas pareceu só mais fotos do que realmente uma pesquisa. uhum, tá. Então, assim, ó, mesmo que a informação venha de um professor universitário, quando a coisa está muito fora do parâmetro, a gente tem que duvidar. Eu sei que é difícil, porque o professor universitário ele tem aquela coisa do direito de cátedra, né? Vocês já ouviram falar nisso, né?
Sabem de onde que vem a palavra cátedra e cadeiras? Alguém sabe? Não? Então, na Idade Média, quando se começou as aulas coletivas, que era criança, adulto, enfim, todas as idades juntos, o professor, né, ele ocupava uma cátedra, que era uma cadeira que ficava num palco, um púlpito, né, e ele dava aula para aquela centenas de pessoas, e as pessoas ficavam em pé, né, tendo aula ali. Então, elas não tinham cadeiras, né? Algumas podiam sentar no chão quando o professor permitia. Então, ele era aquela autoridade, né? O que ele dizia era o máximo, né? E os alunos não questionavam nada. E até pouco tempo era assim, né? O professor dava sua aula, ele tinha todo o conhecimento do mundo, porque tudo estava nos livros, né? Naqueles compêndios, né? Ele dava aula e os alunos não duvidavam, simplesmente, né? Recebiam a informação. Vocês estão na universidade, então é o momento de duvidar, mesmo que seja um professor, professora adjunto, como é o meu caso, né, que sou uma professora concursada, efetiva da universidade, que tem o doutorado. Assim mesmo, a gente tem que, né, pensar sobre o que é dito, né? Então, assim, ninguém tem a verdade absoluta, e eu fiz de propósito, na verdade. Eu só queria testar, eu queria ver se alguém ia dizer alguma coisa, na verdade. Né? Porque a gente tem que começar a conseguir dizer, professora, não precisa contrariar, porque assim, vocês talvez não tivesse subsídio para dizer não é isso, né? E talvez não seja nem o mais adequado, né? Mas pelo menos assim, professora, qual é a fonte disso que eu poderia ler? Ninguém me perguntou. Qual artigo científico, né? A Amanda falou, Litbos é Amanda? É isso? Que tá ali? Eu acho que é Amanda. Amanda. Foto bonita, cabelo bem bonito. Olha, tá poderosa nessa foto, hein? Era a época de ouro, prof. Muito bonita. Então, a Amanda disse que só encontrou fotos, né? Então, assim, a gente não tem tantos estudos divulgados sobre essas questões, né? A gente sabe que está acontecendo o processo, mas ele não vai acontecer em 5 anos, né? Ele é um processo que é gradual. Nós temos outras coisas que eu falei lá da guerra, de tudo mais, que sim, são coisas que estão acontecendo agora. A gente sabe que vai ter uma migração climática, isso são coisas que estão, né? Documentadas. A própria enchente de Porto Alegre, né? É um exemplo de uma mudança climática extrema que tem possibilidade de se repetir. Agora, ninguém pode afirmar que vai se repetir esse ano que vem. A gente tem uma possibilidade. Para quem está estudando o El Ninho agora, né? O pessoal do grupo do El Ninho, que está estudando com o daqui, vocês estão mapeando que podemos ter, né? Mas não é certo que teremos, ninguém tem essa certeza, né? Nós temos índices de, né? Então, isso em pesquisa, a gente tem que ter o cuidado, principalmente quando vocês forem escrever o texto, tá? A gente sempre vai usar palavras como pensamos que, é possível que, a partir desses dados, levantamos tais hipóteses. Então, a gente não vai afirmar, tá? Por quê? Porque estamos construindo um projeto de pesquisa ainda, nós não temos certeza, nós temos as dúvidas. Nós temos que ter as dúvidas, não as certezas. Se a gente já tem certezas, nós não temos pesquisa, tá? Então, nós temos as dúvidas. Então, é sempre parecemos, entendemos, percebemos, né? Mas nada afirmativo, né? Quando é que eu posso afirmar? Quando eu faço uma pesquisa longa e com fôlego. Aí eu posso afirmar, tá? Eu não posso nem um TCC, tá? Eu posso ter uma verdade absoluta, porque é uma pesquisa muito rápida, né? A não ser como, por exemplo, o da Tuane, que eu mostrei para vocês, que era uma pesquisa na turma dela. Então, ela
coletou os dados e ela mostrou, e foi uma pesquisa específica sobre um gênero textual. Então, ela conseguiu ver o início da produção e o final da produção. É uma coisa mais localizada. Então, por isso que quando eu pedi para vocês pensarem na temática da pesquisa, eu pedi que vocês afunilassem, porque uma coisa muito ampla eu não consigo dar conta. Sobre a temática da pesquisa, o momento de mudar é agora, porque depois não vai dar mais tempo de mudar, tá? No final da aula de hoje eu já vou dar um encaminhamento de como vocês vão fazer. Se vocês procuraram coisas e não acharam muito material e estão querendo mudar, é agora. A gente vai conversar um pouquinho mais além sobre isso, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse momento inicial? Senão eu vou falar um pouquinho sobre mais alguns tipos de pesquisa. Alguma questão? Tudo tranquilo? Eu acredito que para mim não. Eu entendi. É só o El Ninho ali, que é o nosso tema. Eu e a Karen, a gente estava conversando que dentro de, tipo, tramando do litoral, a gente não vai conseguir afunilar muito. Tem que ser mais, tipo, questão de regional, eu acho, do estado. Tem como afunilar, tá? Tem. Agora eu vou mostrar tipos de pesquisa e eu já vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos Tá. entrar nos tipos de pesquisa que eu acho que cabe, tá? Vocês colocarem, porque vocês vão fazer um projeto, não quer dizer que vocês vão fazer ele agora, né? A pesquisa, né? Então, podem fazer daqui a um ano, né? Então, ainda tem como, né? Se vocês, dependendo do tipo de instrumentos de coleta que vocês escolherem. Se for só a pesquisa bibliográfica, vocês têm poucos elementos, tá? Porque não vai aparecer quase nada sobre o litoral especificamente. Mas se vocês usarem outros recursos que não seja só a pesquisa bibliográfica, aí vocês têm possibilidades, tá? Então, assim, a pesquisa bibliográfica, ela é a mais básica. É uma pesquisa muito básica. Tanto que para uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, a gente não usa quase a pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque ela faz parte das etapas de pesquisa, né? É o processo mais básico, né? A pesquisa bibliográfica, no máximo, tu vai usar para um TCC, né? Para uma cadeira específica da universidade, né? Porque ela é o iniciozinho ali. Então, o ideal é que a gente use outros instrumentos para ter uma pesquisa mais qualificada, mais abrangente, tá? Então, agora eu vou trabalhar um pouquinho com mais três tipos de pesquisa, três instrumentos de pesquisa, na verdade, que vocês podem, digamos assim, usar, né, para qualificar as pesquisas de vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Apareceu, né? Sim, prof. Tá, obrigada. Funcional. Então tá, deixa eu ir para cá. Então, como eu disse, a pesquisa bibliográfica, que é mais básica, ela vai abranger toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudos, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, quem, né, trabalha com geografia, também, dependendo da pesquisa, serve o material cartográfico. Até os meios de comunicação, como os meninos lá usaram para enchente, muitas notícias, né, do ZGH, enfim, coisas que saíram na mídia, né, que tinha muito mais do que e alguns artigos. Na pesquisa que vocês vão, projeto de pesquisa que vocês vão fazer agora, é impossível vocês abrangerem toda a bibliografia, tá? Vocês vão pegar a não ser o Marcos, né, que vai fazer já pesquisa para um TCC, ele vai ter que
digamos, trabalhar mais, né? Vai ter que realmente aprofundar a bibliografia. Mas vocês, que é só um ensaio, uma escrita não precisa ser já né, todo esse percorrer, né, que se faz de tudo isso aí, né? Mas nós temos, como eu disse, que ter pelo menos, né, uma revisão bibliográfica consistente dos principais autores ou principais documentos sobre a pesquisa que vocês vão fazer, tá? Então, por exemplo, com a Amanda e a Karen, e eu acho que tem mais gente no grupo delas, né? A Que Bianca e a Camila. isso. Com as meninas, as 4, né, que estavam pensando em fazer a questão do El Niño, La Niña, enfim, né, vocês podem também trabalhar a história de vida, né? O que é história de vida? É uma técnica de pesquisa social, né? Entra na pesquisa social, aquela etnográfica, antropológica, aquela que a gente já estudou, né? Que também, além dos sociólogos, também é usada por psicólogos, por educadores e outros estudiosos, como fonte de informação para seus trabalhos. Ela tenta obter dados relativos a experiências íntimas de alguém, que tenha significado importante para o conhecimento do objeto em estudo. Então, assim, digamos que a gente queira ver a incidência desse fenômeno aqui no litoral norte. A gente pode escolher algumas famílias, por exemplo, que moram mais à beira-mar, né, e que estão sendo afetadas por esse fenômeno, né, que algumas até têm que vender casa, trocar de lugar, outras não querem sair, né, por uma série de fatores. Então, a gente pode ver esses impactos, né, também através da história de vida, né, de conversar com as pessoas, né, sobre essas raízes delas aí, né, que elas se enraizaram naquelas casas, naqueles locais, né, e o impacto dessas questões ambientais na vida delas, tá? Isso pode ser uma técnica. Tem outra técnica que ela é parecida, mas não é igual, que é a história oral, tá? Porque a gente não traz só o passado, que nem a história de vida, porque na história de vida a pessoa vai contar quando ela veio morar no litoral, ou se ela nasceu no litoral, as gerações, de repente é pescador, vai contar tudo da vida dela ali, vocês vão anotar ou vão gravar, né? Mas na história oral, a gente vai fazer que eles façam reflexões e tragam opiniões, né, sobre a vida deles, né? Então, é um método de pesquisa que utiliza a técnica da entrevista, como a história de vida, e outros procedimentos articulados entre si no registro de narrativas da experiência humana, né? Então, além da pessoa falar e refletir, a gente pode gravar, a gente pode filmar, a gente pode fazer fotos, né? Então, assim, por exemplo, eu quero ver o impacto dos fenômenos, eu posso tirar fotos dos lugares ali, delimitar Tramandaí em determinados lugares e tirar fotos antes e depois do fenômeno, enfim, tá? Dá para fazer isso. Aqui tem algumas sugestões de leitura, porque quando vocês forem fazer a metodologia de pesquisa, que não vai ser agora, vocês vão ter que citar, né, o tipo de pesquisa que vocês vão usar. E aí vocês vão ter que procurar autores que trabalham com isso, tá? Eu gosto do André Lutic, é bom, né? Então, o Lakatos é bom também. Mas aí vocês vão dar uma olhada, o Severino também é bom para vocês verem, né, qual que vocês vão se identificar mais para poder fazer a referência ali da metodologia, tá? Como pode ser? Só lhe interrompendo, eu vi que a senhora postou um ali de pesquisa qualitativa, quantitativa. Nós da gestão, nós vamos ter essa disciplina. A senhora recomendaria, no caso, para nós já ter acesso a isso? Sim,
Claro, já podem pegar. Assim, gente, pensem na interdisciplinaridade. Vocês estão fazendo outras disciplinas que estão trabalhando a mesma coisa, né? Sim. Só que com objetivos diferentes, né? Lá vocês estão trabalhando mais a fundo a pesquisa, que eu fiz uma coisa muito superficial sobre pesquisa, para ir direto à estrutura do projeto de pesquisa, que é a escrita, né? Então, vocês podem e devem pegar tudo o que vocês leram nas outras disciplinas para qualificar a escrita dessa disciplina, tá? Então, Uhum. uma disciplina vai ajudar a outra, tá? Tá. Obrigado. Então, o que eu quero para os próximos dias, né? A nossa próxima aula presencial, deixa eu olhar aqui no calendário, que nós teremos, tá? Vai ser no dia 11 de junho. Olha só quanto tempo, porque dia 4 é feriado, então vai ser dia 11 de junho. Então, no dia 11 de junho, vocês têm que estar com esse tema definido, ok? Daqui a pouco eu vou perguntar para os grupos se continuam o mesmo tema ou não, tá? Você já tem que ter definido o problema de pesquisa, por que vocês escolheram esse tema, né? A justificativa, os objetivos gerais. Não precisa ainda dos específicos, porque na medida que vocês vão lendo e trabalhando lá o referencial teórico, vão surgindo mais objetivos específicos. Então, o objetivo específico e a introdução são as últimas coisas que a gente faz, tá? São as últimas coisas. Então, essa parte do referencial teórico, ela tem que estar, pelo menos, o esqueleto pronto até a aula do dia 11. Então, até dia 10, vocês têm que me entregar essa parte. Dentro daquele link que a gente vai lhe mandar? Isso. Só que vai ter uma pequena modificação. Em vez de vocês mandarem para mim, tá? Vocês vão mandar para o Gabriel, tá? No WhatsApp dele pessoal, porque ele vai criar uma pasta para mim no meu Drive e vai colocar tudo de vocês juntos, tá? Vai facilitar a minha vida, tá? Então, ali vocês vão colocar esse esqueleto, tá? Nesse link. E eu também abri no Moodle, também só para garantir que a gente não vai perder nada, para vocês colocarem esse esqueleto. Então, essa parte aqui de ler e começar a escrever o referencial teórico, tem que estar pronto até a nossa próxima aula presencial. Aí depois a gente vai trabalhando a metodologia, o tipo de pesquisa, tá? A técnica de coleta de dados, que é isso que eu disse, que pode ser entrevista, pode ser formulário, pode ser história oral, pode ser história de vida, tá? Então, essas outras partes, né, que a gente tem para trabalhar, a gente vai trabalhar depois, né? A gente tem que realmente, né, ter lido alguma coisa e começar a escrever o referencial teórico. Isso é o mais importante, tá? Deixa eu sair daqui e voltar para aí. Pronto. Gente, assim, sobre a questão do tema, os grupos mantêm o tema, todo mundo continua com o mesmo tema, ou algum grupo mudou o tema? Acredito que eu e as meninas vão ficar com o mesmo tema. Tá. Grupo Acredito que do nós também, né, Márcio, moço? Edson, Márcio e pessoal, mesmo tema? Sim, mesmo Sim. tema. Tá, ok. Grupo Também. do Gustavo continua sendo sobre a questão do assentamento indígena? Continua assim. Tá. Vocês viram que vocês podem, além de fazer a pesquisa bibliográfica, incrementar com uma história de vida, por exemplo, ou com a entrevista, conversar com o pessoal, com os índios, né? Claro, vocês vão colocar no projeto de pesquisa, não quer dizer que vocês vão fazer isso de fato, mas para não ficar só uma pesquisa bibliográfica, que ela fica mais pobre. Seria uma ideia para vocês, tá? Então, seria por aí.
O grupo que tá com o Miguel é Miguel, quem mais que tá junto com o Miguel? Eu, prof. Malu, Miguel e quem mais? E a Josi. Tá. O Miguel não tá aqui hoje, né? Não. Não sei. Não tá Não. aparecendo. A Josi disse que não podia. Tá, Malu, vocês mantêm o Isso, mesmo? mantemos. Daí a gente direcionou, ficou para o impacto das redes sociais e da IA. A gente vai determinar se vai ser rede social ou IA, mas acredito que será IA no desenvolvimento dos alunos da rede pública da Escola de Tamandaré, turma do 5º ano. Tá. E aí, se vocês vão pegar os impactos da IA, é importante vocês pegarem, não sei se todos vocês sabem, né? Porque é uma coisa muito recente. O Papa Leão, né? Pela primeira vez, fez uma encíclica. A encíclica é o documento máximo da igreja, né? Aquilo é o, né, top de linha que a Igreja Católica poderia publicar, e é sobre a inteligência artificial, né? Ele Tá fala, publicado, prof? Hã? Tá publicado? Sim, foi ontem? Ontem No, publicou. Aí eu vi site da ele igreja? solicita meio que Põe um encíclica jejum, Papa Leão que vai aparecer, tá? meio que ele solicita um jejum de IA, né? Ele não só isso, né? Ele fala sobre o perigo da IA gerar falta de emprego, né? Generalizada, né? Da gente perder o controle da IA, né? Mas já aconteceu, inclusive, o Meta demitiu mais de 10 mil colaboradores. Isso. Não no Brasil, mas fora. Mas aqui também está acontecendo bastante demissão por Já causa está, da mas IA. é que essa demissão em massa ainda não aconteceu no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já aconteceu em massa. Então, assim, vocês podem pegar esses documentos, aí é uma pesquisa documental também, tá? São documentos mais recentes, né? Que falam sobre isso, e coisas do tipo a China também, disse ontem, tá todo mundo querendo, né? Tá explodindo as coisas sobre IA, que pretende usar a IA, né? E outros dispositivos para ter um controle dos estrangeiros, né? Para saber o estrangeiro chegou, foi aonde, falou com quem, comeu o quê, comprou o quê. Não sei se eles vão botar um chip e nem cachorro. Tô brincando, gente. Mas é uma coisa desse gênero. Eles vão usar IA para controlar, né, as pessoas que circulam na China. Bom, lá é uma ditadura, nem se pode discutir isso. Mas como a China lança tendências, né, nos outros lugares a gente tem que discutir muito, né? Porque que a nossa liberdade, a gente já é controlado por algoritmos. Então, a gente vai ser vigiado 24 horas por uma inteligência artificial, né? E na encíclica, o Papa também diz, em alguns trechos, assim, se a IA conseguir chegar, né, como os especialistas estão dizendo, né? Na verdade, ela já conseguiu, né? Porque a IA já está conseguindo se programar, né? Isso já aconteceu. Mas se ela tiver essa autonomia toda, né? Daqui a pouco, o que impede da IA, né? Resolver desligar a rede elétrica de um país inteiro, porque ela achou uma coisa lógica lá que faz sentido, né? Então, isso tudo está na encíclica, tá? E daí vocês podem dar uma pesquisada nisso, né? E é um assunto super atual, né? A IA nos traz muitos avanços, mas nos faz questionar onde fica o humano, né? Onde fica o humano, na medida que uma superinteligência pode responder muito melhor do que o humano mais inteligente que a gente tem no mundo, né? Então, isso tudo são questões éticas também que a gente está discutindo. O governo Lula, ele publicou uma lei, né? Mas isso já foi semana passada, também sobre IA, né? Restringindo o uso da IA na escola, né? No sentido de o professor não usar planejamento feito por IA, essas coisas assim,
tá? Então tem a lei que foi... Então vocês podem pegar todos esses documentos, né? E usar para pesquisa de vocês, se for sobre a IA. Eu acho que vai ser mais inteligente do que vai ser mais interessante que as redes sociais, né? Sim. Mas como será que eles fariam um controle para identificar que o professor está usando ou não para fazer o planejamento, né? Na verdade, eles não têm como fazer o controle, eles Não tem, fizeram uma lei, né? E como toda lei, a gente já tem várias leis cibernéticas que a gente não tem controle sobre elas, né? Mas pelo menos a gente já está começando a pensar em leis, né? Porque Sim, antes era uma terra de ninguém, né? Sim, verdade. Aham. só para lhe Mas interromper. deixa eu Ah, só comentar uma ah, coisa. A Malu A gente querendo depois mais. teve ali numa aula inaugural sobre IA, alguns, justamente na URGS, professores falando isso, ensinando os professores a automatizar muitas coisas com o auxílio da IA. Claro que não vai fazer o serviço por ti, mas ela ainda chegou a utilizar como exemplo, pedir para uma IA corrigir os trabalhos e tal. Isso está proibido por lei. Tá? Então, assim, Sim. a IA ela pode te ajudar em algumas tarefas burocráticas, mas planejamento e avaliação são instrumentos primordiais do trabalho do professor. Se ele terceirizar por uma IA, acabou o professor, tá? Planejar e avaliar é trabalho do professor, tá? Então, assim, tabular uma prova que é de sim ou não, ok, né? Mas uma avaliação, que a gente diz processual, diagnóstica, ela tem que ser feita por um humano, tá? Então, essas coisas da IA, a gente tem que ver muito, né? Inclusive, eu achei muito interessante que o Papa, no meio ali da encíclica, ele pede desculpas, né, à humanidade, por ter, já te dou, Márcia, por a Igreja Católica ter sido a favor da escravidão, né? Eu não estou falando mal da Igreja Católica, tá? Mas historicamente a gente sabe que não só foi a favor, como apoiou a escravidão, né? Tanto de negros quanto de índios, né? Então ele pede publicamente desculpas tardias, mas pediu essas desculpas, e eu fico pensando por quê? Porque se ele está contra a IA, uma escravidão da IA, como é que não vai pedir desculpas por uma escravidão que foi legitimada há algum tempo atrás? Então a gente vê assim os dominozinhos se mexendo, né, nessa situação aí política, porque a igreja está fazendo um papel político também, né? E de discussão dos rumos da humanidade. Fala, Márcio. o que eu queria falar para a senhora e para os colegas é que, assim, ó, no próprio estado eu fiquei sabendo que tem uma IA que monta as planilhas que a gente tem que fazer trimestralmente. Não precisa mais aquele copia e cola, tá? Mas vou lhe dizer uma coisa, como a Malu citou ainda agora, meus colegas continuam montando provas pela IA. E garanto que desconhecem essa lei que a senhora falou. E tem gente que vai conhecer e vai dizer que não conhece, né? E aí a gente entra numa situação ética, né? Sim, A minha ética, né? Eu posso pedir ajuda para IA? Posso. Por exemplo, eu trabalho em introdução à tecnologia, né? Vou trabalhar o semestre que vem, que reduziu para 2 créditos, né? Não querem mais que a gente dê aula, é só 2 créditos em introdução à tecnologia, eu tenho que trabalhar 500 coisas, né? Mas, enfim, 30 horinhas ali de introdução à tecnologia. Eu trabalho com uma IA e trabalho também, mostro como a gente pode usar a IA para algumas coisas que seriam, por exemplo, a gente teria que fazer manualmente, como uma apresentação de slides, né? Mas com conteúdo que eu criei. Eu subo o conteúdo que eu criei e a organiza, né? Ali na pedagogia, também eu mostrei, né, como é que a gente pode usar a IA para alguns recursos pedagógicos, né? Mas o ser pensante
é humano. A IA vai organizar aquilo que eu pedi, né? E não vai fazer por mim, né? Então, o problema todo é esse. E não só para professor, para estudante também. Tem estudante que não faz faculdade. Quem faz é o chat GPT. Porque eles pegam o texto, jogam lá no chat GPT, pede o resumo, chega em sala de aula, fala do resumo e acha que tá tudo maravilhoso. Marcos, pode falar. Não, só até juntando com outras coisas que eu vi na faculdade até aqui. Claro que um trabalho mais automatizado, um capítulo de referência bibliográfica, tu pode pedir para IA. Ela vai te entregar prontinho, certinho, na ordem certa, mas o trabalho intelectual realmente, assim... Aí eu discordo um pouquinho do que tu falou, que da IA dar a resposta mais inteligente que o ser humano mais inteligente. Assim, a IA é muito burra em algumas vezes. Tu pode subir o texto e pedir um resumo, ele te dá tudo errado. Não te dá o ponto central dos conceitos centrais que o texto está trabalhando. Aí, enfim, aí para a questão mundial da IA, é uma tecnologia nova, né? Como a bomba atômica foi um dia e todas as tecnologias que a gente inventou até agora. A questão é como a gente vai controlar ela, né? E se a gente vai produzir internamente uma, porque os países que... É uma indústria, na verdade. É um processo de uma industrialização tecnológica. Então, o Brasil deveria pensar em ter a sua internet, a sua IA, e, enfim. Os países todos estão começando a pensar em ter os seus, né? Então, a China principalmente, né? A China principalmente está correndo atrás disso, né? Mas se tu pega o chat GPT 6 que eles lançaram agora, né? Que é pago, né? As respostas são impressionantes, né? Eu não vou dizer que seja preciso em tudo, né? Mas que pensa que está catalogando informações do mundo inteiro. Um ser humano vai levar uma vida inteira para conseguir fazer essa catalogação, né? Então, nesse sentido que eu falei, Marcos, né? Sobre o capítulo de revisão bibliográfica, eu acho que a pessoa mesmo tem que escrever. Por quê? Porque ali ela está se apropriando dos conceitos, tá? Dos autores, ela está fazendo a leitura, tá? O que dá para usar da IA? Dá para usar a IA, bom, eu não me lembro qual é a referência, não me lembro o ano, né, desse autor. Aí eu vou buscar, né? Eu quero formatar. Perdão, senhor, eu falei nesse sentido, realmente, de referência, não Tá, né, o mas capítulo da aí. referência, de te dar certinho os livros que tu usou, o Tá. autor, exatamente ali, que é uma coisa que tu vai demorar um tempão, assim, por uma coisa que é só formatar. Isso. Então, nesse sentido, eu acho ótimo usar a IA, né? Tu quer criar um gráfico de Excel. Excel é chato para mexer, né? Leva um tempão para mexer naquilo, né? Então, para quê? A IA pode fazer, mas eu não posso delegar tudo à IA, né? Nesse sentido que eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas vamos lá, já falamos então da pesquisa da Malu e companhia, das meninas Camila, Bianca e companhia, Amanda e Karen. Qual é mesmo de vocês, Márcio? Só para eu retomar que eu não lembro mais. A nossa é resíduos no esgoto do Rio Tramandaí. Tá. Então, vocês poderiam usar também a técnica de fotografia, né? Sim. De entrevistas com pessoas que moram nas proximidades do rio, poderiam pegar documentos da prefeitura, né? Tudo isso pode estar lá nos instrumentos de pesquisa depois, tá? Sobre a revisão bibliográfica, vocês já começaram a buscar alguma coisa? Acharam material? Sim. Tá.
Sim. E os O outros Edson, inclusive, já criou até um arquivo para a gente botar os nossos coisas junto ali. tá ótimo. O da Malu tem material até não querer mais. As gurias da questão do El Ninho e Laninha estão pegando o trabalho que fizeram com o Dakir, né? Então já tem também, né? Isso, aham. A gente só não colocou lá ainda naquele arquivo que a senhora pediu para enviar. Uhum. E o grupo do Gustavo, vocês já conseguiram pegar algum material, achar material? Gustavo, Mike. Já assim, a gente fez também uma pasta junto ali com os três, né, os colaboradores, e a gente tá botando ali tudo que a gente tá achando bem interessante sobre. Ah, que bom que acharam material. Eu achei que não ia ter tanto no de vocês, sabia? Que bom que já tem. Eu desconheço, por isso que eu achei que não ia ter tanto. Dos outros, eu já conhecia bastante material, mas o grupo de vocês eu fiquei pensando se teria, então que bom que tem. Bom, o Marcos está tranquilo, né? Tu já está conseguindo achar bastante material, né, Marcos? Sim, mas a semana eu não consegui progredir muito, mas achei uma ferramenta que eu queria compartilhar contigo depois. É um Excel, justamente o Excel, como tu falou, que ele faz uma busca bem avançada, assim, tu consegue manipular muito bem ele, filtrando, Uhum. e, enfim, é uma ferramenta. Não, é uma ferramenta legal. Depois tu pode até apresentar para a turma, porque essa interface nova do Excel, ela é interessante, né? Ela é bem interessante. Mas eu acho que eles estão estudando em TICS, então tá tranquilo. Bom, no teu caso, embora, Marcos, as crianças sejam não verbais, né? Daria também para fazer história de vida, né? Dessas crianças, né? Então, seria legal, né, ver a história de vida com a família, né, para ver esse processo também, né, da interação na família, não só na escola. É uma ideia. Não sei se tu vai conseguir, né, porque tu tem pouco tempo, não sei até qual é o teu prazo, né, mas eu acho que seria interessante. Tá? Vou pensar melhor, então, senhor. Obrigado. Não, dá uma pensadinha, eu acho que é legal uma história de vida. E se vocês quiserem, gente, na aula que vem, presencial, sem ser semana que vem, na outra, eu posso mostrar para vocês, não sei se é de interesse de todos, porque é um caso de uma escola, tá? Que a gente misturou aquela do ressentamento que eu falei para vocês, a gente trabalhou com história de vida, história oral, entrevista, questionário, né? E montou um complexo temático da escola, que é o currículo da escola, e do complexo a gente foi para o tema gerador de Paulo Freire e projetos de trabalho. Então a gente ajudou tudo isso, foi uma pesquisa ampla, vasta, né, para fazer o trabalho nessa escola, né, foi uma pesquisa participante, né, que os professores estavam imersos, né, dentro da comunidade, né, quanti, porque a gente usou dados qualitativos e quantitativos. Se vocês tiverem interesse, eu posso levar na próxima aula que a gente tiver ao vivo, né, para mostrar para vocês. Não sei o que vocês acham. Se tem interesse ou não, porque tem gente que é da gestão, talvez não tenha, ou da. Eu tenho. Alguém mais tem, levanta a mãozinha que daí eu preparo. Pode ser, prof. Tá, só dois? Tem interesse? 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Então eu vou levar o relato, tá? E aí eu vou mostrar como essa pesquisa se deu com o coletivo da escola, né, para a gente fazer a pesquisa, né? Ela poderia ter sido feita em qualquer outra realidade, tá? E aí talvez vocês tenham mais ideias, né, para incrementar na pesquisa de vocês também, tá? Ah, ali no Moodle, deixa eu compartilhar aqui o Moodle, só um pouquinho. Prolongar aqui a sessão que já tinha parado. Deixa eu compartilhar aqui só para chamar a atenção de vocês numa coisa.
Oi, maluca, tá com fome já? Então, aqui no Moodle, tá? Então, tem aqui a aula 13, nosso link, as lâminas que eu usei hoje. Embaixo tem memorial versão final, tá? Vocês vão fazer as correções que tem que fazer e vão colocar aqui, tá? Uma parte importante. Quem ficou com, digamos, 3, 4, até 10, precisa refazer o memorial, tá? Para não ter que recuperar nota, tá? E quem não entregou o memorial ou o trabalho alternativo, quem não entregar até esse prazo final aqui, tá? Que é o dia 10 de junho, né? Vai ter que fazer uma prova expositiva, tá? Dissertativa, aliás, tá? Então, eu optaria, né? Eu optaria por fazer isso, né? Ou trabalho alternativo, ao invés da prova expositiva, tá? A prova expositiva vai abordar todo o conteúdo da disciplina até o momento, tá? Então, alertando as pessoas que não conseguiram chegar a uma nota boa, né? Mínima para passar, ele vale 20, então o mínimo é 10 para eu, né, ter nota nisso, né? Então, se eu não atingir isso, eu tenho que refazer, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu passei muito nas coisas que eu quero mostrar para vocês. E deixa eu ver quem tá com a mãozinha levantada. Deixa eu voltar aqui. Pode falar, Márcio. Tá sem som, sem som. Eu esqueci, desculpe. Não. Alguém tem alguma dúvida nessa parte do memorial? Eu tenho sim uma dúvida. Eu acabei entregando meu memorial um pouco depois, se não me engano, acho que foi na Eu tenho que segunda e o ler. prazo era até terça. Ah, tá certo, então. Eu tenho que ler. Falta o teu e mais uma pessoa que entregou, são 2 que entregaram no segundo prazo. Então eu vou ler ainda, tá? Mas até segunda-feira eu já li, tá? E aí refazer, né, essa parte. Principalmente não esquecer da estrutura do memorial. Relembrando, o memorial ali na sua pequena introdução vocês têm que apresentar o texto. Esse texto está dividido nas seguintes sessões: sessão 1, sessão 2, sessão 3. E depois lá no final tem que ter uma conclusão do texto, tá? Então é a apresentação, desenvolvimento e conclusão. Fala, Edson. Na verdade, ali foi. A gente levantou a mão para poder o professor não trazer o material na próxima aula. Ah, tá. Eu não, Então, tira a mãozinha. eu não sei como é que tira. Só clica de novo assim, Tá, achei. entendeu? Tá, voltando ali ao Moodle, tá? Então, temos o memorial, versão final, e temos projeto de pesquisa parte 1, que é isso que eu enfatizei ali para vocês. Tem que botar temática, um objetivo geral, uma justificativa e já começar o texto de revisão bibliográfica, tá? Então, é até quarta-feira, 10 de junho, tá? Tu quer falar, Amanda? Eu acho que ela deixou o microfone ligado. Amanda? Ela está com o microfone ligado. Desligou. Tá. Gente, alguma dúvida até aqui sobre essas entregas? Sim, prof, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, Malu. Eu queria saber, o memorial segue com a data 20 de junho? Não, eu reorganizei a data porque eu fui ver que tem gente que não atingiu a média mínima. Uhum. Então, se não entregar o memorial antes, eu não vou conseguir fazer a prova. Tá, e a parte final dele é até qual dia? É que eu mostrei ali há pouco. Deixa eu abrir de novo, que eu não lembro de cor. Sim, não precisa mostrar. Eu tô com o Moodle aqui. Vai ser até o dia 10 também, é que tu falou? Isso.
tá? Porque a gente tem aí um feriado pela frente, a gente tem um dia sem Sim. aula, então aproveita e faz Não, é que isso. eu tava com Tá? a data 20 de junho. Não, eu mudei a data, gente, e explicando por quê, porque eu vi que tem gente que não tá nem com 1/3 de nota para passar. E aí, se não tiver feito o memorial, eu sou obrigada a fazer uma prova adiantada, porque senão lá na semana de recuperação não consegue recuperar, vai acabar fazendo quase toda a disciplina e rodando nela. E isso não é minha intenção, tá? Então, tem aí umas 3 pessoas nesse caso, e tô fazendo isso para dar oportunidade. E os demais trabalhos, atividades que nós tivemos, eles permanecerão abertos até dia 10? Como vai ficar? Não, Pra gente se alterar. eles estão abertos, tá? Ah, Os demais não tem problema. O que me preocupa é o memorial e essa primeira parte da pesquisa, para a gente poder tocar a pesquisa, né? O memorial, porque ele é um trabalho que vale mais nota, né? Vale mais ponto. Os outros todos valem bem pouco, vale pouca coisa, né? Mas o memorial é um trabalho que vale mais pontos. Então, nesse sentido, que eu estou mais preocupada. Pode perguntar, Karen. Acho que ela também ergueu a mão, do mesmo jeito que estava antes, professor. Só uma Tá. pergunta: qual seria mais ou menos agora, hoje, uma nota que eu estou mais ou menos bem? Hum? Que nota eu teria que ter agora para estar dentro do cronograma certo? Em 4? Tu diz no memorial? Não, em todas, o geral agora. Olha, para tá bem, até agora tem que estar pelo menos com a média 6, né? A média 6. Que aí é uma média de aprovação, Não, não, tá? sim, não sei, mas é que não foi entregue tudo ainda, né? Os trabalhos, que a Tem 2 pesquisa vale trabalhos só bastante, né? agora, que é o de pesquisa, né? A pesquisa vai valer bastante também, né? Vai valer bastante, mas lembram lá na primeira aula que eu falei que quem não entregasse os individuais, depois o de pesquisa não vale o mesmo. Não é o teu caso, tu entregou todos, então pode ficar tranquilo. Mais ou menos, falta um para entregar que eu não entreguei. Tá, Falta mas o o memorial tá diário da entregado. disciplina. Não, o O de resto foi memórias entregue. também. Sim, a resenha foi, eu não sabia que cada um tinha que colocar um. Botei semana passada, não sei se. Tá, isso não tem problema. Esses trabalhos em grupo, resenha, resumo, citações, memorando, são os trabalhos que valem menos ponto, né? O que eu estou preocupada é com aqueles que valem mais ponto, né? Então, nesse Tá. sentido, de recuperar. Mas quem já entregou, tá tranquilo. Vamos pensar assim, agora a gente está em junho já, porque como a gente tem um feriado, então em junho a gente tem 3 aulas, tá? 11, 18 e 25. Nessas 3 aulas, a gente tem que terminar o projeto de pesquisa, tá? Então, por isso que na aula do dia 11, essa parte da revisão bibliográfica já tem que estar, né, muito bem articulada. Quem conseguir além, tá ali o esqueleto, tá? Pode ir ali, além daqui dessa parte, pode ir adiantando as outras. Eu deixei na lâmina ali todo o esqueleto da pesquisa, não tem problema em adiantar. Então, nós vamos ter 3 aulas para trabalhar em cima, que a gente vai basicamente ir para a universidade para escrever o projeto de pesquisa. Uma aula eu vou fazer, né, esse relato da pesquisa, mas vai ser mais para escrever o projeto de pesquisa. E lá em julho, a gente vai ter as aulas, 2 aulas para escrever o artigo científico. Depois, a gente tem a semana de, aliás, uma aula para artigo científico e a semana de recuperação, né? Para quem não conseguir, mesmo com todas essas questões, não Não conseguir dá nada, vai desligou recuperar. o áudio. Professora, eu tenho uma pergunta. O trabalho alternativo para quem não entregou memorial. Tá. O trabalho alternativo é escrever, né, sobre o processo de aprendizagem, né, até agora na disciplina, né, o que aprendeu, os conceitos, as discussões, tá? É um texto reflexivo, tá? Tu vai descrever, né, e refletir sobre. Pode E trazer. até quando para entregar? Oi? Até quando para entregar? É o mesmo prazo do memorial, inclusive vai botar ali onde está o memorial.
Tá bom. memorial versão final, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Eu só tenho uma coisa para falar. É que ontem, excepcionalmente, eu fiz 3 vacinas. 2 no braço direito e uma no esquerdo. Então, não dá ainda para me inscrever. Meu braço está muito dolorido. Uhum. Então, esse final de semana, eu não prometo que eu vou continuar, mas ele está em andamento ainda, tá? Farei tudo possível. Não, gente, tem tempo ainda. Eu só tô dizendo para vocês assim, aproveitem até esse prazo final, não deixem para depois dele. Não. Nessa parte aí é tranquilo. É só esse final de semana, em virtude de ontem ter feito a vacina, que ainda Não vai está durar nem isso. bem dolorido Não tem nada, não. e para escrever ainda dói. Eu estou Não, até. Ainda bem Não, que amanhã é conselho de não. classe e eu estou tentando Não evitar de pegou, não. escrever até no quadro. tá. Assim, o que que acontece? Eu só tô preocupado com quem vai deixando para o último, e chega lá no último, né? Sim. Não conseguiu atingir, né? E aí a É, gente tem pouco tempo, a gente tá assim, ó, indo pro final do semestre, é mês de junho, porque julho a gente tem poucas aulas. Então a gente só tem o não. mês de junho Eu, para colocar em dia. eu Não é o vou teu caso. tentar, eu vou amanhã, depois que eu chegar da aula, descansar o máximo do braço e tentar ver o que eu consigo fazer no final de semana. Tá. Porque eu tenho só que terminar ali e fazer as costuras que você pediu, através das situações. Eu já tenho os livros ali para botar tudo, tá? E aí é só fazer esse processo. Tá. E quem quiser aprofundar mais, digamos, quiser colocar outras citações, né, que não são as que eu trabalhei, tem vários livros interessantes, né? Por exemplo, esse aqui, não sei se está dando para enxergar, Por que não ensinar gramática na escola? É um livro bem interessante, né? Não dá tempo da gente trabalhar tudo com vocês, mas é livro interessante. E tem um outro que é uma pesquisa, na verdade. Então já ajuda para as duas coisas, até para pesquisa. A escola que não ensina a escrever, da Silvia Colello, né? Então ela mostra como a escola, em vez de ensinar a escrever, ela desensina. Ela faz o contrário. Ela faz com que os alunos não queiram escrever, né? Pelas propostas que ela faz, os alunos têm medo de errar, têm medo de escrever. Então ela pega relatos de alunos, relatos de